Fala, meus irmãos, Pastor Abner aqui, mais uma vez para gravar sobre um assunto um pouco chato, né? Sobre a tal polemizada música da One, que usa alguns termos um pouco infantis a respeito de Deus, como, por exemplo, colinho de papai ou fazer cosquinha na barbinha do papai. Pastor, você vai falar sobre isso de novo? Você quer ripar? Você quer polemizar? Assim como um médico ele tem função de exercer e dever de exercer a sua função de forma ética e correta, psicólogo, um educador, um teólogo também carrega essa dolorosa função. Eu sou pastor, sou teólogo também, tenho o dever de responder algumas questões que não são bíblicas e que são ditas publicamente, precisam também ser corrigidas publicamente. Então, eu separei 10 pontos aqui, eu anotei para a gente poder comentar sobre a fala do autor da música no YouTube. Primeira, o vídeo é antigo. Lutero ele dizia que toda música cristã ela servia como um tipo de sermão cantado. Mesma forma, no mesmo nível que um sermão ele doutrinava a igreja, a música doutrina também essa igreja, seja positivamente, seja negativamente, mas ela doutrina para um dos lados, independente de qual lado que seja. O mesmo Lutero ele pegava alguns versículos, alguns textos bíblicos e cristãos e produzia e transformava esse material em canções para doutrinar a igreja. Ou seja, eu gosto de pensar da seguinte maneira: a igreja do futuro será o que a igreja do presente canta. A música é antiga, tem 10 anos, tudo bem, mas os destroços, o que há de ruim que a música produziu, embora mascarado de coisa boa, continua até nos dias de hoje. Então, por isso que a gente vê hoje tanta música infantilizada, e obviamente que não é apenas a One responsável por isso, mas a cultura de 10 anos atrás que predomina até nos dias de hoje, tá? Então beleza, desculpa, faz 10 anos, foi antigo, tudo bem, mas a gente não pode esquecer e deixar passar, e lembrar que os destroços continuam ainda nos tempos de hoje. Segunda coisa, ele falou, não é uma canção de domingo. Então é o quê? Se não é uma canção de domingo, é o quê? É música secular? Se é uma música cristã, por que não dá para cantar no domingo? E se é parte do secreto de uma comunidade de fé cristã, por que veio a público então? Porque o próprio autor, ele diz na fala dele do vídeo, não utilizem esse tipo de linguagem. Então, se eu, como cristão, vou cantar uma música cristã e não posso utilizar o tipo de linguagem dessa música, essa música é o que então? Outra coisa que ele falou, foi um momento. Cara, se for um momento, deveria, no mínimo, ficar em particular e não vir à exposição. Exposição pública. Porque se torna público, irmãos, vira quase que patrimônio público cristão. Não é nosso pai? Não é o nosso corpo? Não é o nosso pão? Então, se veio a público, passa a ser problema nosso também. Tá? Então, ele fala, quarta fala dele, a galera polemiza para ripar e não pôr zelo à igreja ou à teologia da igreja. Então, é como se fosse um tipo de modus operandi, né? Quem criticou é para ripar. Então, assim, ó, a gente pode ser irresponsável com a fé cristã, com as crenças cristãs, com a Bíblia, com aquilo que a Bíblia fala, e quem falar mal é para ripar, é para polemizar. E é óbvio que existem aqueles que querem ripar, aqueles que querem polemizar, é óbvio que isso existe, mas irmão, tá na internet, cara. É uma figura pública, a música se tornou público. Você quer o quê? É a mesma coisa quando a gente, por exemplo, vai para a questão de expor o pastor que cometeu alguma imoralidade sexual. Ah, não pode porque é escândalo para a igreja. Em certa parte eu concordo, mas
Uma música desse nível também não é escândalo para a igreja? Na minha opinião, é. Quinta coisa, tenho vergonha alheia. E esse é um dos meus maiores questionamentos sobre isso, cara. Porque se eu tenho vergonha, ele diz assim, eu tenho vergonha, mas tenho orgulho. Como é que pode? Não apaga, porque faz parte da história da igreja. Então não tem vergonha, cara. Continua sendo maduro em algumas questões, mas irresponsável em outras questões. Porque se amadureceu, como ele diz na fala que amadureceu, e eu acredito sinceramente que tem amadurecido, Awan tem amadurecido em algumas questões, mas, no mínimo, deveria apagar. Mas por que não apaga? Tem muita visualização? Quer ripar também com a música? É o meu questionamento. Sexta coisa, foi uma expressão da minha filha. Ele diz o fazer cosquinha na barbinha do papai, é porque a filha dizia que gostava de sentar no colinho dele e gostava de fazer cosquinha, né, carinho na barbinha do papai. Tudo bem, cara. Top. Mas 3 coisas aqui. Primeiro, a música molda a teologia do povo. Segunda coisa, a música direciona o coração da igreja. Terceira coisa, a música permanece na memória mais do que o sermão. Então, por essa razão, as nossas músicas devem estar totalmente alinhadas com aquilo que está escrito e não com as nossas experiências pessoais, não com as nossas próprias experiências. Estou falando de música cristã. Não estou dizendo que a gente não pode escrever um outro tipo de música, mas sou cristão, sou pastor, tem uma igreja que influencia várias outras igrejas, então eu preciso ter no mínimo responsabilidade. As minhas canções expostas publicamente devem estar embasadas, todas elas, naquilo que está escrito e não na minha experiência pessoal. Você tem uma experiência pessoal com Deus, elaborou uma canção utilizando expressões da sua experiência e não bíblicas. O nome disso é irreverência, irmãos. A intenção parece ser transmitir intimidade com Deus, mas na prática distorce a reverência bíblica e reduz o Criador a um objeto infantilizado, moldado às emoções humanas, e não palavras bíblicas, e não textos bíblicos, e não a teologia sadia, sã e bíblica. Tá? Sétima coisa, representação com a relação com o pai. Ele falou isso no vídeo, né? Isso aqui foi uma representação com a relação com o pai. Escute, a Bíblia nunca, irmãos, nunca, me mostre na Bíblia, a Bíblia nunca apresenta o nosso relacionamento com Deus dessa maneira, irmãos. Nenhum apóstolo, nenhum profeta, irmãos, ninguém, nenhum rei na Bíblia, ninguém se relacionava intimamente com Deus dessa maneira. Ninguém chamava Deus de papaizinho, nem Cristo chamava Deus de papaizinho. A gente vai utilizar, né, o termo ali, aquele Abba Pai era papaizinho, não era, irmãos. A Bíblia não mostra ninguém, nenhuma figura importante bíblica se relaciona com Deus dizendo que quer sentar no seu colinho, irmãos. Dizendo que quer fazer cosquinha na barbinha do pai. Não existe, muito pelo contrário. Mesmo diante da proximidade que temos por meio de Cristo, somos chamados à reverência. Quer ver um exemplo? Hebreus 12 diz, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Mateus 6,9, Cristo ali, né? Santificado seja o teu nome. Em nenhum momento na Bíblia a gente vê nenhuma figura importante bíblica, seja apóstolo, seja profeta, seja rei, falando expressões do nível dessa canção. Então não pode ser tido como uma representação do Pai Celestial. A Bíblia não manda a gente se relacionar com Deus dessa maneira. Ou seja, intimidade na Bíblia não é irreverência. A fé bíblica não confunde ousadia com banalidade, nem sensibilidade com sentimentalismo infantil. Quando se elimina a fronteira da irreverência, sabe o que acontece? O que surge não é adoração, é caricatura. Oitava coisa, não é um erro teológico ou heresia, mas uma infantilização. Eu concordo que não é uma heresia, mas eu discordo plenamente que não seja um erro teológico. É um erro teológico, sim. Qualquer ensino, qualquer crença, qualquer prática contrária ao que Deus revelou em sua palavra, 2 coisas. A primeira, o que é sobre a interpretação, sobre um erro teológico?
Primeira, erro teológico são interpretações equivocadas ou opiniões em pontos secundários da fé. Segunda coisa, não compromete diretamente o evangelho, mas podem gerar confusão. Tudo isso é erro teológico. Uma música desse nível, que diz que quer sentar no colinho de papai, que diz que quer fazer cosquinha na barbinha do papai, gera confusão. Eu não estou falando de debate. Eu não estou falando disso que a gente está fazendo aqui. Eu estou falando de confusão teológica. E foi isso que por anos a música da UAM e tantas outras músicas infantilizando as escrituras promoveu. Portanto, erro teológico sim. Heresia não. Erro teológico sim. Nono, não apagou porque faz parte da história da igreja e ele tem um amor pela caminhada. Eu concordo que a gente tem que ter amor pela nossa caminhada, cara. Eu concordo que a gente precisa olhar para o nosso passado e se alegrar com a maturidade que a caminhada nos proporcionou. O que eu discordo? Não apagou porque faz parte da história da igreja. Se é a história da igreja, irmãos, no mínimo deve ficar para a igreja. Se é a história da igreja, por que vai expor a outras igrejas? Se é a história da igreja, por que tem essa preocupação de expor e maior preocupação de não apagar? E eu não estou dizendo para não apagar porque cada um faz o que quer com suas redes sociais, mas não existe coerência na fala, entende? Eu tenho vergonha, eu não apago porque eu tenho orgulho e é a história da nossa igreja. Não é coerente. 10ª e última coisa, o vídeo dele é para explicar o zelo, é para explicar por zelo a igreja. Então eu voto para aquele modus operandi. Quem analisa, quem faz uma crítica ao perfil das composições da UAM e do Alessandro é para ripar, é para problematizar, é para polemizar. Mas se eles querem explicar a porcaria que fizeram, com todo respeito, através das músicas, doutrinando a igreja com infantilidade teológica, então isso daí é zelo à igreja. Não dá para entender. Deus abençoe.